E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? Isso, vocês já sabem, mandem notícias. Por quê? Porque o Pai está com saudades. Vamos à reflexão de hoje. Chegamos aí ao capítulo 25 do livro do Êxodo, vem contando a história, a saga do povo de Israel que saiu do Egito por mão forte do Senhor e agora caminha pelo deserto, rumo à terra prometida. E nesse processo, aqui no capítulo 25, há uma preparação, né? Deus já havia consolidado, né, no entendimento de Moisés e para o povo, Deus já havia consolidado ali as suas orientações, né, os mandamentos, a formação da lei, né, daquilo que o Senhor orientava, que era certo, que era ético, no comportamento, na condução da própria vida para o seu povo. Moisés tinha instrução e já havia passado toda a orientação para o seu povo. E agora, em continuidade, no capítulo 25, o Senhor continua a conversar com Moisés e trazer, né, das suas propostas, dos seus ensinamentos. Continua a trazer a Moisés aquilo que ele agora vai falar sobre a construção do tabernáculo, né? A construção, vai passar as orientações para que se construísse, que se levantasse um tabernáculo, o lugar da habitação do Senhor. A nossa reflexão vai ser baseada em cima dessa orientação do Senhor, a construção do tabernáculo do Senhor. Capítulo 25 já começa dizendo que Deus ele instrui a Moisés a instruir o povo, que o povo trouxesse de forma voluntária ofertas para a construção do tabernáculo. Veja no capítulo, no versículo 1, estamos no capítulo 25. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele vocês receberão a minha oferta. Esta é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. A gente precisa entender aqui que há uma lista, né? Há uma lista que certamente foi direcionada para o povo trazer dentro daquilo que era sua posse, cujo coração estaria inclinado para essa doação. E o que me traz uma reflexão, eu quero trazer a reflexão para o nosso coração, é que não adiantaria uma doação daquilo que não fosse útil. Muitas vezes nós queremos doar coisas para o reino que para o reino não são úteis. A nossa reflexão fiquemos atentos àquilo que o Senhor lista, aquilo que de fato é interessante para o desenvolvimento do reino, para o crescimento, para a construção do tabernáculo. Aqui o tema é a formação, a construção do tabernáculo. E eu já queria adiantar, minha fala seria a partir do que a gente ainda leria, né, dos pontos que a gente ainda faria, mas eu já quero adiantar que se nesse evento registrado no Êxodo, a preparação e a doação para a construção do tabernáculo, daquela que seria a habitação da presença de Deus durante a caminhada do seu povo, a pergunta para a nossa reflexão é: hoje,
O que é o tabernáculo? Onde é o lugar da habitação, da presença do Senhor durante a nossa caminhada? Da mesma forma, o povo de Israel caminhava pelo Egito, caminhava pelo deserto. Se nós pudéssemos pegar essa instrução e nos trazer como uma alegoria para os dias de hoje, hoje nós somos esse povo, hoje nós somos os escolhidos de Deus, hoje nós somos um povo que caminha por esse deserto. E só há vida nesse deserto porque há a presença do Senhor. E nessa caminhada pelo deserto da vida, eu pergunto, o que é o tabernáculo? De que forma esse tabernáculo foi construído? Ou de que forma esse tabernáculo precisa ser construído? A nossa reflexão é justamente essa. Nós somos o tabernáculo. E dentro da lista que o Senhor coloca, né, em Êxodo, qual seria a lista hoje para a construção desse tabernáculo? A gente não está falando da presença de Deus, porque tanto o tabernáculo lá no Antigo Testamento, quanto nós, o tabernáculo hoje, a presença do Senhor é a presença do Senhor e é a mesma, o mesmo Deus. É o mesmo Deus hoje. Mas o tabernáculo, ora antes, que foi construído a partir de elementos de uma lista, né, e de toda uma habilidade que ao longo da leitura, e aí eu volto a sugerir, leiam o texto, se aprofundem no texto. A reflexão aqui é uma reflexão muito simples, muito simplória. É como quem conversa com criança. Mas a criança precisa crescer, a criança precisa amadurecer, ela precisa se desenvolver nesse estudo. E a minha sugestão sempre vai ser essa. Os vídeos abordam temas de forma simples, para que qualquer criança possa entender. Amém? E é claro que você pode estar assistindo esse vídeo na idade que for, mas aqui é só o pontapé inicial, aqui é só a degustação, mínima reflexão sobre o texto. Mas o texto, ele sempre vai dizer muito mais do que é dito aqui. Mas há uma necessidade de busca, há uma necessidade de oração, há uma necessidade de intimidade com o Espírito Santo, para que esse entendimento, isso possa trazer uma iluminação. E aqui eu estou trazendo apenas um despertar. E que vocês, filhos do Pai, entendam isso. Mas, voltando à questão, que nós não vamos perder, ainda temos que falar, é que nós, como templos do Espírito Santo, assim como lá no Êxodo, os capítulos seguintes vão falar sobre a estrutura do tabernáculo. Vai se falar, por exemplo, a partir do versículo 10, vai falar sobre a Arca da Aliança, de que forma precisava ser construída a Arca da Aliança, com que elementos, o propiciatório, qual a função do propiciatório, a mesa dos pães da propiciação, né, o candelabro, o que cada um desses elementos teria como função dentro do tabernáculo, as cortinas do tabernáculo, de que forma e quais os seus tamanhos, quais seriam as suas proporções na construção desse tabernáculo, né? A cobertura de peles, as tábuas, né? O véu, o cortinado, as colunas. Veja que para a construção do tabernáculo, né? O altar do holocausto, o átrio do tabernáculo, olha quanta informação nós temos. Já chegamos aqui ao capítulo 27, o azeite para o candelabro, e a gente continua, as vestes sacerdotais, a roupa em que aqueles que representavam o contato com Deus, né? Aqui eu vou trazer, da mesma forma como a construção do tabernáculo falava sobre o templo, e nós somos o templo.
Templo é a habitação de Deus, o lugar da presença de Deus, tabernáculo, o lugar da presença. E aqui vai falar sobre as vestes dos sacerdotes. E quem são os sacerdotes? Se esse corpo é o templo, o que é o sacerdote nesse templo? Sou eu, é a minha pessoa, que em comunhão com a pessoa do Espírito Santo é usado pelo próprio Espírito Santo para a comunicação, para a ligação entre o santo e o seu povo. Nós somos esse sacerdote. Nosso corpo é esse tabernáculo. Eu pergunto, como sacerdotes, de que forma nós estamos nos posicionando, seja no comportamento, seja no próprio visual, as vestes sacerdotais, a estola sacerdotal, o peitoral. E é claro que a sugestão, as outras vestes sacerdotais, é claro que a minha sugestão aqui não é que venhamos resgatar esse modelo, né, do Antigo Testamento para que nós fôssemos usar esse tipo de roupa, não, mas a roupa ela tinha um elemento de comunicação, era a roupa que trazia ao olhar das outras pessoas santidade, é aquele a quem nós vamos olhar para receber o que Deus está mandando dizer. Então, a colocação aqui é como anda o tabernáculo naquilo que o Senhor listou como característica para a presença da sua glória e, ao mesmo tempo, como estão as vestes, né? A gente fala do tabernáculo, estrutura, e as vestes do sacerdote era a imagem que ele passava, a imagem de autoridade, representação da presença do Senhor. E é claro que a reflexão que nós estamos fazendo aqui não é dizer qual é a roupa correta, qual é a roupa certa e errada, não é isso. A pergunta é, para a nossa reflexão, será que a nossa estrutura ela está de acordo com que Deus nos chama? Será que estamos cuidando do templo, dessa construção, a nossa saúde, a estrutura física do nosso corpo, ela representa cuidados? E ao mesmo tempo, as nossas vestimentas, aquilo que vai comunicar a presença de Deus em nós, será que essa vestimenta, será que essa cobertura, ela está trazendo essa informação de que a autoridade da presença do Senhor está no nosso meio? Fica aqui a nossa reflexão. Filhos do Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar essa mensagem para profunda reflexão na caminhada de vocês. Deus abençoe vocês. O Pai ama vocês.